Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer. E nós trazemos as informações de hoje, que são: entrevista de Moro no Roda Viva foi um fiasco. Olha, o Moro, como sempre, se desviando das perguntas, não respondendo outras e dando uma de bom moço. Ele disse não tenho ambição quando perguntaram para ele sobre a questão de ser candidato a presidente da República. É claro, nesse momento ele tem que fugir de tal questionamento sobre ser presidente da República. É claro que ele quer, quem não quer? Aí a jornalista perguntou para ele: você assinaria um documento se comprometendo a não se candidatar? A resposta de Moro foi: não faz o menor sentido, porque muitas pessoas assinaram e depois rasgaram. O que ele quis dizer? Tem sim, claro que tem a possibilidade de eu me candidatar. É claro que eu quero ser presidente da República. Eu não vou assinar porque lá no futuro eu vou rasgar. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi citado também. Porque todo mundo sabe que o Marcelo Álvaro Antônio, que é ministro de Bolsonaro, já faz um tempo que foi denunciado pela Polícia Federal, é investigado pelo Ministério Público, ou seja, a apropriação indébita de recursos do fundo eleitoral, denunciado por falsidade ideológica, associação criminosa. E um das jornalistas perguntaram para o Moro: você sabe que isto acontece com o ministro? Há algum tempo atrás você disse que tinham que receber a conta, demitir esses que foram denunciados ou que estão envolvidos em corrupção. Aí perguntaram: Moro, ele tem que ser demitido ou não? Aí o Moro então disse o seguinte: isso ilustra que a PF está trabalhando de forma autônoma, ou seja, não respondeu o que lhe perguntaram, o que foi: é para ser demitido o ministro diante de tantas acusações, diante de tanta corrupção, diante de todos os indícios? Marcelo Antônio, para quem não sabe, é o ministro, o pivô do Laranjal do PSL, o Laranjal do Bolsonaro, que arrecadou fundos colocando candidatas laranjas para ficar com dinheiro público. Aí, o que mais? É o seguinte, agora os repórteres, alguns disseram, houve manifestações de todo lugar, tem gente que diz que não foi legal, tem gente que diz que foi legal. É o seguinte, foi pífio, não é? Porque primeiro, o Moro não responde perguntas, então não adianta você ter um monte de perguntas se foge o tempo todinho. Mostrou um submoro, mostrou um Moro covarde, condescendente com práticas criminosas, se faz de cego diante de tantas acusações do filho do presidente, do Onyx Lorenzoni, do Marcelo Álvaro Antônio, do ministro, agora o secretário de comunicação, o Fábio Van Garten. Ou seja, tanta acusação de corrupção, tanta corrupção no governo, que em um ano ele conseguiu ter mais acusações do que os outros políticos juntos. Em 2018, em entrevista ao Roda Viva, Moro se mostrou um outro ministro, quando ele era juiz. Moro se mostrou implacável contra a corrupção, tinha que ser preso, tinha que colocar na cadeia, um comportamento totalmente diferente. Era um juiz implacável contra as falcatruas, ao menos as falcatruas do PT. Agora, se mostra totalmente conivente quando se trata de Bolsonaro, dos atos do governo, de corrupção. Antes era um juiz implacável contra a corrupção, agora se mostra apenas um capacho de um presidente cujo filho é investigado pelo Ministério Público com denúncias fortes de corrupção. Antes de ativo da lei, Moro agora é apenas um passivo, esperando a hora de atacar. O quê? Na política, a hora de atacar na política, porque ele vai ser candidato à presidência, isso se não for preso antes. O Augusto Heleno, puxa-saco, general puxa-saco do Bolsonaro, disse o seguinte: o Roda Viva não quer informar, quer constranger o entrevistado. Uma lástima a equipe de entrevistadores. O quê? Uma lástima? O que adianta fazer tantas perguntas se o Moro não responde nenhuma? Deveriam ter entrado com perguntas contundentes sobre também o secretário Van Garten. Parece que esqueceram de todos os atos de corrupção ali no momento. O Intercept disse que Moro aprovou previamente os jornalistas que lhe fariam perguntas. A TV Cultura
negou isso e a apresentadora Vera Magalhães falou logo no início do programa que a TV Cultura não tinha colocado nenhum jornalista à apreciação de qualquer dos entrevistados. Boulos disse o seguinte sobre o tema: o Moro é o primeiro caso de juiz que comenta de política semanalmente e depois que deixa a magistratura para assumir um cargo político, evita fazer comentários políticos. Ou seja, quando era juiz, falava de política. Agora que é político, não quer falar do comentários políticos, ou seja, foge, não é? Moro foi preparado para ouvir as perguntas e só respondeu o que lhe era conveniente. O Moro faz isso, ele sempre arma um esquema, ele fica fazendo tipo um ensaio antes de qualquer entrevista. E desses ensaios lhe fazem várias perguntas. Todo político faz isso antes de ir para um debate, entendeu? Aí eles se preparam, sabendo das perguntas que vão fazer, e aí ele vai fugindo ali de todas as perguntas.